predestinou em amor, nos justificou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nos tomou, Ele nos preparou, Ele nos capacitou para hoje podermos reinar em vida. Oh, glórias! Vamos adorá-lo! Da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Quero ouvir o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Você sabe que a obra de Deus, o plano de Deus está completo. O Espírito Santo de Deus, que nos conduziu aqui hoje, Ele nos predestinou para isso, para o louvor da sua glória. Diga, se está na Bíblia, eu creio. Amém? Dá um sol maior aí. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Se está na Bíblia, se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Você é mais que vencedor, é o que venho aqui falar. Tu tens a mesma fé de Cristo e só precisas ativar. Exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Confesse minha com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. Se está na Bíblia, se está na Bíblia, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Se está na Bíblia, se está na Bíblia, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Está na Bíblia e eu creio. Aleluias. Mais forte. Obrigado, queridos. Obrigado.
Deus seja louvado. Que bom. Ele disse, não vos deixarei órfãos, né? Vos enviarei o Consolador. Ele guiará toda a verdade. Então, é só o que nós temos que fazer. Sempre a resposta certa. Pode acreditar nisso, porque a obra está completa. Diz lá Romanos 8, do 28 ao 30, que ele conheceu, depois predestinou, chamou, justificou e glorificou. E nós, na graça de Deus, nós vivemos a materialização de tudo isso. Amém? Por isso que nós somos mais do que vencedores. Vencer, se você separar, você vai ver que é vencedores, né? Nós vencemos dores. Jesus disse em João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já venceu. O profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem motivos de sobra para celebrar ao Senhor, porque ele garantiu. Diga, o Senhor garantiu. Mas diga isso como um grito de guerra, diga, o Senhor garantiu a minha vitória. Diga, eu estou em perfeita vitória. Amém. Essa é a confissão de quem tem olhos do coração iluminados. Sejam todos muito bem-vindos. Muitas pessoas já me deram aqui o feedback. A nossa irmã Nerli de Dourados, Mato Grosso do Sul, sempre ligadinha. O Marcelo, a Débora de Juiz de Fora, a irmã Cleusa, Brasília. Diaconisa Daniela Barbieri, lá em Blumenau, já está ligadinha conosco também. Muitos irmãos, pastor João Batista, pastor Jorge também, Pouso Alegre, São Borja, presbítero Luciano, Porto Alegre, Bispa Jânia, família Porto Alegre, muitos amados aqui. Eu não vou poder agora ficar lendo, não vai dar, o relógio não me espera, mas sintam-se amados, queridos, respeitados, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Terça-feira é bem mais complexo, porque é um horário realmente difícil para quem, para a nossa vida secularmente falando. A gente tem sempre que dar um jeitinho, alguma coisa para poder estar aqui, e que bom que você conseguiu hoje. Você pela internet também, que já tem feito das suas terças-feiras, manhãs de escola de capacitação também, seja muito bem-vindo. E agora quero falar da nossa vida financeira. Nós temos sempre, nos nossos encontros, o que o nosso apóstolo tem nos ensinado, o culto dentro do culto. É um momento que não pode ser dispensado, né? Você sabe que essa palavra culto, do original, é uma palavra que ela traz para uma dedicação total, uma dedicação integral. Você realmente priorizar Deus. Isso é cultuar a Deus, é priorizar, é dar a prioridade. E acreditem, a área mais dramática para se cuidar na vida espiritual é a área financeira. É a fidelidade financeira. Por isso que nós temos, na graça de Deus, essa responsabilidade, porque o povo que tem um chamado para reinar em vida, o povo que tem um chamado para entender aquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo e mostrar verdadeiramente a este mundo que Cristo vive, que inclusive é o nome da nossa igreja, está lá em Gálatas 2:20, ele diz, agora o viver no tocante à carne, eu vivo o quê? Pela fé. Esse povo tem que ser um diferencial também na sua vida financeira. Uma segurança. Sabe aquela mesma segurança que tinha José? E José, mesmo nos momentos terríveis, ele sempre prosperava. E até como escravo na casa de Potifar. Potifar olhou e viu que tudo que ele fazia prosperava. Porque o Senhor era com José. Então, isso era um exemplo que a gente pode hoje trazer para os dias da graça de Deus. O cristão que tem as convicções da graça de Deus, amado, por mais crítica que seja a situação, ele sabe que Deus está no controle. E olha o sorriso com que eu estou dizendo isso. Se você puder olhar para mim agora, você vai me ver dizer assim, olha, que é importante, hein?
Olha, não sei se na internet dá para pegar, mas olha o meu sorriso. Deus está no controle. Mas tem muito crente que quando descobre isso diz assim: Deus está no controle. Porque quer o resultado seja muito favorável ou às vezes desfavorável, irmão, Deus vai estar sempre no controle. Nós somos filhos. Nós estamos sob o controle de Deus. E Deus tem uma vontade ativa e uma vontade permissiva. Ímpio não peca. Quem peca é crente. Eu vou guardar isso daqui a pouquinho no tema, a gente vai falar mais sobre isso. Entende? Quem peca é o filho de Deus. O ímpio não peca não, gente. E o grande pecado nosso, do cristão, por exemplo, hoje, já é não entender essa graça de Deus. Fique muito ligado aqui agora, porque você vai ouvir falar de vida financeira, talvez como não tenha ouvido ainda, sabe? Mas eu te digo que tratar de vida financeira é extremamente indispensável a alguém que vai passar a ser cortado realmente pela graça de Deus, porque a tradição, a religião, sabe, a religiosidade, ela não ensina isso. Ela ensina donativa, ela ensina toma lá da cá, ela não ensina a forma correta de lidar com essas questões com Deus. Agora, quando você está em obediência, isso que eu estou aqui querendo trazer para você nessa introdução. Quando nós estamos em obediência, a gente fala que Deus está no controle com segurança. Embora às vezes a situação seja contrária, mas você vê que é uma situação contrária que está servindo apenas para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira tão positiva, porque você está no eixo da verdade, da coisa certa, você está seguro. Então, quando você é fiel financeiramente, sabe, você está seguro. Então, eu tenho dito aqui, a pessoa quando começa a entender isso, é nosso plano de investimento celestial, ela começa a ter uma visão clarificada do que é a sua vida, também em relação à vida financeira. E ela tem o dizimista fiel, o ofertante, aquele que tem prazer, aquele que dá com alegria, conforme Paulo fala aos Coríntios, ele tem 3 sentimentos muito importantes. Ele tem reconhecimento, gratidão e confiança. O primeiro sentimento importante é o reconhecimento. Você reconhece que você tem porque Deus te deu. E aí você traz à casa de Deus. Depois o segundo sentimento é gratidão. Você reconhece que Deus te deu, você é grato. E você quer também servir ao reino com a tua vida financeira. E depois é a confiança. Porque você confia, você sabe que esse Deus que te deu é um Deus que vai te manter, que vai te dar, que vai continuar te dando, e que vai aumentar, e que tem um interesse em que você seja próspero. E prosperidade pouco tem a ver com 1 milhão no banco. Prosperidade, essa palavra prosperidade, da sua etimologia, ela traduz segurança, ela traduz domínio, ela traduz êxito. Prosperidade é resultado positivo. Prosperidade é êxito. Você sente prosperidade, você tem certeza do resultado positivo. Então você confia nisso. E aí nós podemos ir lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que diz, ora, aquele que dá semente. Então primeiro você tem o reconhecimento de que ele te deu semente. Você tem porque ele te deu. E também você tem gratidão, porque ele dá semente ao que semeia. Você é grato, você semeia, ele vai te dar sempre uma semente, você não vai mais ter falta de semente. E diz que ele aumentará a sua sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Eu creio nisso, amado, eu creio nisso. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, a partir do 14 ao 19, onde ele começa a falar que a igreja dos Filipenses se associou com ele no tocante ao dar e receber. Depois no 17 ele diz assim, eu não procuro donativo. Porque senão, amado, vai ficar igual o pessoal aí fora, dizendo, vai lá, ele vai dar dinheiro para o pastor, vai, olha, cuidado. O
pastor vai te pedir dinheiro, hein? Cuidado, irmão, não estou pedindo dinheiro, nós não queremos o teu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa de pessoas fiéis, pessoas que tenham reconhecimento, que tenham gratidão, que tenham confiança. Pessoas que façam isso porque entenderam, não é por obrigação, é por devoção. É por entender e compreender que é pela fidelidade que nós vamos experimentar a prosperidade. Diga, a fidelidade me leva à prosperidade. Então, prosperidade, o fruto que aumenta o teu crédito. E o versículo 19, ele contradiz a máxima da economia, porque eu sempre tenho dito aqui, a máxima da economia diz que o consumo é ilimitado e os recursos são escassos. E é mesmo, irmão. Ou você acha que o dinheiro dá para comprar tudo que se oferece? Não. Não é suficiente. Dinheiro nunca será suficiente para se comprar tudo aquilo que se oferece. Então, o consumo, ele vai ser sempre mais ou maior ou atrativo do que o próprio recurso. É uma lei humana. Agora, a lei de Deus é diferente. Na lei de Deus, quando você se envolve com a prosperidade de Deus, com a verdade da graça de Deus principalmente, você tem a riqueza em glória de Deus. O que é a riqueza de glória, a riqueza de Deus, né? Em glória? O que é isso? Irmãos, é essa segurança, é a prosperidade, é saber que você vai ter êxito, que você vai ser bem sucedido em tudo quanto realizar, conforme diz a palavra. E diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Essa riqueza envolve a prosperidade com a sabedoria. Por isso que é riqueza em glória. Quais são os recursos de Deus na sua riqueza em glória? Ilimitados. O que Deus tiver que manifestar na nossa vida, amados, Ele vai manifestar. Às vezes só depende de um passo nosso, que é a fidelidade. E esse há de suprir em Cristo Jesus é o consumo orientado, é a nossa mente de Cristo, é a sabedoria para lidar. Então, generosidade e sabedoria, prosperidade. E tem gente que confunde porque pega a última frase desse versículo e diz assim, olha lá, Deus supre conforme as nossas necessidades. Não é isso que diz o versículo. Não entende nem o português. Porque ele começa dizendo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, as nossas necessidades não são supridas conforme as nossas necessidades. Elas são supridas segundo a sua riqueza em glória. Isso é o pereko perosoi do grego. Isso é o infinitamente mais. Isso é aquilo que a gente não pode mensurar. Como diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É que quando você é fiel, irmão, você pede ou pensa uma coisa, não é mágica, é milagre. Uma pessoa chegar igual a Bispa Sandra, há alguns anos, né? Pouco tempo, uns 5 anos. Então, a Bispa Sandra, elas estavam lá numa compra, e quando foi passar, foi sorteado com um cupom, um vale de 25 mil reais em compras. Vocês sabem o que é isso? Então, do nada, aos olhos humanos, do nada Deus pode fazer tudo. Entende? Agora, que nada é esse? Esse nada é a tua posição espiritual. É reconhecimento, gratidão e confiança. É você semear. Não adianta, às vezes a pessoa acha que pode pegar um envelope vazio e determinar vir aqui semear. Irmão, 0 multiplicado por 0 é 0. Êxodo 23:15 diz, ninguém apareça de mãos vazias perante o seu Deus. É um grande conselho. Êxodo 23:15. A conclusão do versículo. Um dos maiores conselhos bíblicos. Ninguém apareça de mãos vazias perante o seu Deus. Porque mãos vazias não tem o fator multiplicador. Agora, mãos com semente tem o fator multiplicador. E Deus, Ele tem a forma peculiar de agir. Deus, Ele não deixa jamais de honrar aqueles que o honram. E é sempre dupla honra. Eu gosto de dizer que esse dupla honra é como se fosse um expoente, né? Elevado ao quadrado. Não é só 2 vezes. É como se a gente fizesse um elevado ao quadrado. Imagine.
Como acontece. Com Salomão, ofereceu lá 1000 holocaustos, só precisava oferecer um, ofereceu 1000, Deus falou, pede o que você quer. Pede o que você quer. Eu gosto de João 15:7. João 15:7, apenas para concluir esse momento, porque eu sei que Deus tem colocado também pessoas pela internet que nunca ouviram falar de vida financeira, com essa tranquilidade, sabe, explicando com a exegese, hermenêutica, sem querer forçar a barra, sem nada, nenhum apelo mais aguçado, dizer, se você não comprar, a geladeira quebra. Irmão, geladeira quebra. Poxa, não tem geladeira eterna. Agora, o dia que quebrar a tua, tu não vai nem precisar consertar mais, já vai poder comprar uma nova. Estou olhando lá para a minha máquina de lavar, ela deu um defeitinho. Ontem a minha esposa falou, eu pensei, não sei não, rapaz. Estou com vontade de comprar e logo outra. Esse negócio de ficar consertando máquina de lavar, não estou muito afim. Olha que eu tenho seguro, da Porto Seguro, eu sou corretor de seguro. Se você quiser, fala comigo que eu te explico. O camarada vai lá, não pago nada, só compra a peça, às vezes nem precisa. Mas eu não estou muito, acho que eu não vou nem trocar, consertar essa máquina, não. Estou com vontade de comprar outra. Então, você está entendendo? Mas se eu não tivesse maturidade, eu ia dizer, olha, o gafanhoto. Gafanhoto, irmão, a máquina já tem quantos anos aquela máquina? Está velha. Hoje eles já fabricam coisas descartáveis mesmo, para durar 5, 6 anos. Compra muito parcelado não, senão acaba antes do carnê, irmão. Então vamos ser mais maduros com essas questões. Talvez alguém pela internet estava agora aí na sua casa com uma luta, porque meu fogão, irmão, está velho, troca. Essas coisas que se desgastam com o tempo, elas vão ficando velhas. Irmão, vou te dar uma receita de bolo, para a gente fechar esse momento. Uma receitinha de bolo. Funciona. É João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, tem algumas versões que é assim, aí tem uma vírgula, né? Então, pedireis o que quiserdes. Tem gente que pega esse sufixo do texto. Tem gente que pega esse sufixo aqui, dessa última vírgula, após ali, o entre vírgulas, né? Pedireis o que quiserdes. Pega esse entre vírgula aqui e diz, eu posso pedir o que eu quiser. Só que isso aqui é uma pegadinha, como se fosse uma prova de universidade, aquela bem capciosa, um Enem da vida, né? E diz assim, lá no prefixo diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Um dia eu falei, Senhor, está de brincadeira, né? Naquela minha forma íntima de falar com Deus, paizinho querido, abapai, eu disse, paizinho, assim não dá, é lógico, aquilo, caiu a ficha. Sabe quando cai a ficha? Como diz o jovem, né? Rafael, caiu a ficha. E eu falei, não, esse é mais do meu tempo, né? O Rafael nem balançou a cabeça, ele é bem mais jovem, agora caiu a conexão, né? Agora o negócio agora é virtual, é no celular. Caiu a conexão, é que o nosso era do tempo do orelhão, não esquece, isso aí vai ouvir na aula de história. Mas caiu a ficha. Irmãos, e eu entendi a ligação. Eu falei, se eu permaneço em ti, e as tuas palavras permanecem em mim, irmãos, eu tenho reconhecimento, gratidão e confiança. Aí sim eu vou rir e vou falar, quebrou a máquina? Deus está no controle. Quem sabe eu vou comprar uma nova. Minha mulher está gostando dessa conversa. Mulher, máquina de lavar, fogão. Ela já está pensando na cozinha toda. Quem sabe vou lá nas Casas Bahia, ainda ganho um vale de 25 mil. Irmão, não há limite. Eu não posso pensar em Deus fazer infinitamente mais. Já ganhei televisão de 42 polegadas. O que é isso? Perto de uma máquina de lavar, né? Deus tem muito, irmãos. Deus tem uma forma surpreendente de agir conosco. Entende, irmã Alzira? Irmã Júlia já está ali pensando, se eu pudesse, se o meu dinheiro desse, né? Pensa, deseje me dar, que Deus te dá para você me dar, ainda sobra, irmão. Deus não fez isso com a viúva, né? Fez. Mandou lá o profeta, vai lá, o profeta, faz um bolinho para mim primeiro, ela fez, se Deus mandar, faz, irmão. Agora esse momento, é um momento que a gente vai brincando assim, mas é um momento de eixo espiritual.
com relação aos desafios da igreja, irmãos. Você vê, a nossa amada está aqui conosco hoje, por exemplo, a nossa Adriana, querida, está aqui conosco hoje pela El Shaddai. Ela ouviu, sentiu o desejo, está aqui conosco na escola de capacitação. Nosso trabalho pela internet, estamos em mais de 123 países. Temos um programa maravilhoso, aí 24 horas pelas parabólicas. Nós fazemos um trabalho diferenciado, irmãos, que vai mostrar ao povo realmente que o nosso Deus é um Deus de verdade. Não é essa vergonha que você vê toda hora aí, pessoas envergonhando o Evangelho. Já nós vamos falar disso mais aqui no nosso tema de hoje. É uma palavra que realmente transformou a minha vida. Transforma. Você corrige o teu azimuth. Então é com essa segurança que eu estou trazendo a minha semente nessa manhã. Estou trazendo R$100 à casa do Senhor e faço questão de lhe mostrar. Bispo, cuidado, porque olha o que Jesus falou, a mão direita faz, a esquerda não pode. Nem saber. Quem é escriba e fariseu aqui, diga amém. Ainda bem que não tem nenhum, né? Porque Jesus falou isso para os escribas e fariseus. Eu estou falando para as pessoas que estão sendo cortadas pela graça de Deus, pessoas que têm ousadia, pessoas que vão ter, não para ostentar, mas para testemunhar. Então, nessa manhã, tenha coragem de dizer, eu vou me envolver com os desafios desse ministério. Eu vou realmente confiar, eu vou obedecer, eu vou ouvir essa voz do Espírito e vou semear nessa terra fértil. Pela internet, se você sentir no coração, se não sentir, não faça nada. Mas se Deus confirmar no seu coração que você deve ter, primeiro, confiança também neste ministério, como selo desse apostolado que eu sou. Gratidão por essa palavra que está transformando muitas vidas como transformou a minha. E confiança de que Deus honra aqueles que honram. Faça também a sua semeadura, tá bom? Depois mande um testemunho para mim, para o e-mail bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Vamos semear e vamos confessar essa palavra, vamos pedir e vamos crer que Deus vai fazer infinitamente mais, como promete também Efésios capítulo 3, versículo 20. Recursos limitados e consumo orientado. Vamos regar a nossa semente com a oração da fé. Obrigado, Jesus. Com muita alegria, com muita gratidão a Ti, Pai. Eu oro neste momento, celebrando a nossa vida financeira. Foram lançadas, Pai, sementes, a terra fértil da evangelização. E agora, Deus, nós estamos gratos a Ti, já por tantos sinais, prodígios e maravilhas. Sinais atrás de sinais, os Teus sinais que seguirão aos que creram, aqueles que semearam e ainda vão semear nesta manhã, seja aqui pessoalmente, seja pela internet, Tu já estás multiplicando de maneira sobrenatural, infinitamente mais. Recursos ilimitados e consumo orientado na vida daqueles que são fiéis. Eu recebo para a minha vida, Pai, e compartilho com todos os que creem, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero dar o testemunho que a nossa Helena, o nosso Elias também falava agora há pouco, a filha deles ia passar por uma cirurgia, nós oramos aqui juntos e disse que o médico ficou surpreso, porque era uma cirurgia um tanto complexa e ela foi a que se recuperou mais rápido, ele ainda não tinha visto uma recuperação tão rápida, né? A Cláudia está nos assistindo, está online. Cláudia, você tem aqui colunas de graça, todas as terças-feiras, é uma família fiel, e Deus honra até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o honram, que os servem, viu, Cláudia? Por isso, celebra aí, parabéns. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida da nossa Cláudia, que está acompanhando com a gente online. Que bênção, grande testemunho. Amém. Olha, muitos testemunhos eu teria aqui para dar nesse momento, recebi aqui vários testemunhos de fidelidade, mas o maior testemunho ainda virá, por sinais que Deus está celebrando. Agora há pouco eu recebi aqui parte da pensão que a nossa bispa Creuza, não posso deixar de falar, né, porque é um legado do seu esposo, o bispo Elei, que já descansa, já repousa no seio de Abraão, mas ela foi honrada com a pensão. Sei que foi uma luta muito grande, mas a irmã sempre teve crédito, fidelidade. Ela veio aqui trazer a sua
o seu testemunho. Parabéns, vamos dar um aplauso ao Senhor, não posso deixar. Esse caso, inclusive, a irmã Nazaré trouxe um dízimo também substancial. A irmã Nazaré está passando por uma afronta grande também, mas com essa segurança da prosperidade. Ela disse: bispo, eu estou semeando, mesmo em meio a essa crise toda. Imagine, Deus já está honrando todos que entenderam com essa visão poderosa no tocante ao dar e receber. Ao nosso Deus sempre toda honra, glória, louvor, império, força, domínio e majestade. Porque nós fizemos uma síntese na semana passada e passamos página por página falando de todos os subtemas. Hoje nós vamos então na aula 2 falar sobre predestinação. Amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus, mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, que tenho de ministrar no altar da graça de Deus. Totalmente submisso, Senhor, ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, e a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Pela Tua graça, sou o que sou. Eis-me aqui, usa-me, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Minha palavra é sempre de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, confiam na minha vida espiritual, eu e a minha esposa, reconhecem o nosso chamado, e é uma alegria muito grande poder estar aqui sobre o altar, reproduzindo esse ministério santo que Deus talhou, né, para essa tão grande obra na vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Eu não chamaria você aqui para ficar lendo o livro. Isso você deve fazer na sua casa, não é? Mas eu vou aqui estar pensando algumas coisas e vamos fazendo, como eu digo sempre, como se fosse num doutorado, né? A gente vai jogando informação e você procure ter um papel, caneta e vá anotando para você avançar nesse conteúdo que são coisas difíceis de entender. Pedro chega a dizer lá em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 18. É um texto que eu repito em quase todas as minhas palestras. 2 Pedro 3, 10 a 18. Ele se rende à revelação dada ao apóstolo Paulo. Ele diz: vocês têm que fazer o que Paulo ensina nas suas epístolas. Ele diz coisas difíceis de entender. Ele diz, mas Paulo ensina nas suas epístolas, e tem um povo que vive, que aplica isso, e disse: anda em santo procedimento e piedade. Ele disse: esse povo espera e apressa a vinda de Cristo. Eu não li, mas eu expliquei com a exegese hermenêutica, 2 Pedro 3, 10 a 18. Então, as coisas que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu nas 14 epístolas, são as coisas que nós estamos aqui desmembrando e vendo a revelação. E o apóstolo Miguel Ângelo começa dizendo assim: a predestinação é a escolha da parte de Deus de pessoas que a Bíblia chama de seu povo, os eleitos de Deus, para viverem a vida eterna e aqui na terra desfrutarem das promessas do Senhor. Eu estou no primeiro parágrafo e agora vou entrar no segundo da página 8, quando ele diz assim: a predestinação começou desde antes da fundação do mundo. A Bíblia Sagrada fala 600 vezes em predestinação. Allan Kardec fez uma confusão tão grande quando viu aquela passagem de Jesus falando a Nicodemos que precisava nascer de novo, né? Que chegou a criar o Evangelho segundo Allan Kardec, a reencarnação, e diz: não, porque a reencarnação é uma questão de justiça. Pois eu vou te dizer, a predestinação não é uma questão de justiça, muito menos de injustiça. Hoje você vai aprender já de imediato comigo que predestinação é uma questão de amor. Diga comigo, predestinação é uma questão de amor. Apocalipse 3:20 é um erro teológico. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando o apóstolo João está escrevendo a uma igreja, a salvos, a igreja de Laodiceia, e ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí a pessoa diz: olha, tem uma porta no coração. Eu nunca vi, já vi cirurgias de coração, nunca vi nenhum médico dizer: achei uma maçaneta. Tinha uma maçaneta aqui dentro. Não tem.
Primeiro que coração não tem porta, muito menos com a maçaneta por dentro. Mas casa tem porta. E Pedro, lá em 1 de Pedro, diz que nós somos o que? Casa espiritual. Essa era uma igreja, todos nós que somos filhos de Deus, que fomos predestinados, nós somos casa espiritual. E o que Deus quer com os filhos? O que um pai quer com o filho? Olha, nessa sexta-feira mesmo, meu filhão estava lá em casa, pedia aquela coisa que a gente, né? Como diz o poeta, porque tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, é engorda, né? Pedimos aqueles petiscos, cheio de gordura, 11 horas da noite, estava lá comendo linguiças, né? Que muito tempo eu não fazia, mas porque eu estava com meu filho, eu sei que ele gosta, e eu estava lá incentivando ele, filho, aí, come mais uma, aí, Senhor, depois tem que comer um sal de fruta, né? Para acompanhar meu filho. Estávamos lá brincando, os filhos, aquilo traz uma alegria para mim, amados, é comunhão. É isso que Deus quer com os seus filhos, é isso que Deus estava cobrando da igreja da Laodiceia. Sabe? Mas as pessoas ficam, porque nos versículos, acho que no versículo 17, eu não vou ficar indo lá muito para não ocupar muito tempo, mas se você ler a partir do versículo 14, que é essa carta do apóstolo João, você vai ver que fala sobre uma questão de Deus estava a ponto de vomitar. Eles falam, olha, Deus ia vomitar. Não diz que Deus ia vomitar ninguém, ele estava a ponto de vomitar. O que é alguém a ponto de vomitar? É alguém com náusea. Você já sentiu náusea? Náusea é horrível, irmão. Então Deus sente quando um filho, olha, que está de crente aí na terra, que está de gente salvo, gente que já entendeu a salvação, já recebeu a Cristo, porque não aceita, mas recebe, mas está desatento, porque essa carne não se converte. Ai de mim se eu descuidar, meu irmão. E depois coloca a culpa, diz que é casca de banana. Não, porque o diabo colocou uma casca de banana. Irmão, se colocar uma casca de banana, eu vou pegar e vou colocar como adubo lá no meu quintal. Eu vou aproveitar, meu irmão, vou transformar maldição em bênção. Vou ficar pisando em casca de banana, meu amado. Eu estou com os olhos do coração iluminados a cada dia. De vez em quando você começa a escorregar e você logo sente, opa, tem uma casca de banana aqui, dá uma chutadinha, pega e vai lá, usa como adubo, irmão. Agora, ficar culpando Deus, ficar culpando o diabo toda hora, irmãos, vamos parar, menos isso e mais sabedoria, mais crescer na graça e no conhecimento e entender o seguinte, que quando você resiste o diabo, ele foge. E você vir por um caminho, ele vai fugir por 7. Agora, o que Deus quer, Deus está sentindo náuseas por causa do povo dele, porque se nós somos, nesta terra tem 1/3 de perdidos e 2/3 de salvos. Nós vamos falar depois disso, depois quando falamos das 2 sementes, esse livro aborda tudo isso. Hoje é predestinação, não vou me ater muito nisso. Mas se nós temos 2/3 de salvos, Bispa Creuza, está muito crente, muito filho de Deus, por aí, que está fazendo Deus sentir náuseas. Acredite. Tem gente que vai à igreja, vai para casa e se mata. Tem gente que vai, faz um culto, chega em casa, parentes matam. Você sabe, não vou ficar falando nome aqui. Escândalos. Isso, imagine a náusea que isso dá em Deus. Se é filho, se é salvo, ok, salvo como pelo fogo. Não perde. 155 vezes a Bíblia Sagrada fala sobre salvação eterna. E ainda a tradição acha que a salvação pode se perder. Ela não perde exatamente porque nós não ganhamos ela com a nossa conquista. Se fosse com a nossa força, nós poderíamos perder. Como é por predestinação, não se perde. Então, o que significa isso, bispo? Significa que Deus estava falando a uma igreja, cobrando o quê? Intimidade. E acredite, a intimidade plena só é gerada com a revelação da graça de Deus. Aí ele disse, entrarei em sua casa, ou seja, a casa espiritual. Esse entrar em sua casa, não é que ele precisa, que a gente abra a porta para ele entrar. Ele precisa que a gente se abra. Isso é resignação, é que a gente se renda. Você hoje, quantas coisas você teve que deixar de fazer para estar aqui assistindo o culto? Você decidiu assistir esse culto. Decidiu. Nem o Adílio, que é meu cliente, que há muitos anos está dizendo, eu vou lá. Ele decidiu isso hoje por um impulso do Espírito Santo para estar aqui. Porque não precisava, porque eu falei para ele, pode deixar qualquer coisa depois do culto, não foi? Eu não forcei uma barra para estar aqui. Nós estamos tratando de um assunto também de seguro. Mas foi Deus, a palavra final foi de Deus. Talvez esteja ouvindo falar da palavra como nunca ouviu. Isso não é soberba para mim, amados. Isso é segurança. E se alguém que às 4 horas da manhã estava despertado por Deus, sentado lá na sala, estudando a palavra.
revendo, relendo, pensando, ouvindo Deus. Como estou ouvindo nesse momento. Isso me encanta, isso é vida para mim. Isso é a melhor coisa que acontece na minha vida nos dias de hoje. Apesar de eu amar demais a minha família, ter uma esposa linda, que me encanta cada dia mais, não sei como ela consegue ficar cada dia mais bonita, né? E melhor ainda, me ver assim também. Agora então que eu voltei a caminhar, irmãos, olha, eu chego para ela e falo, amor, dá uma olhada, né? E ela, opa, deixa, não posso falar nisso, senão eu vou para a carne, né? Mas eu estou aqui, irmão, de exemplo para você, de modelo. E uma das coisas que eu aprendi nesse ministério com a graça de Deus foi amar, foi ser sincero, foi ser uma pessoa séria, uma pessoa digna, uma pessoa que não está aqui vivendo como se nunca fosse morrer, para depois morrer como se nunca tivesse vivido. Valores totalmente distorcidos, irmãos. Eu hoje já entendi isso, irmãos. Eu colocaria Gálatas 2:20 na minha Bíblia, eu anotaria ao lado, uma remissão que se chama, Gálatas 2:20. Eu colocaria 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, do 26 ao 27, porque Gálatas 2:20 diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora no tocante ao viver pela carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu entendo a carne, mas a carne eu vivo pela fé. Eu vivo vendo as coisas espirituais. 1 Coríntios 9, 26 e 27, assim, eu ando, não dando murros no ar. Não como, sabe aquela pessoa que coloca a culpa em todo mundo, inclusive no diabo? Não, eu já sei que eu sou um predestinado. Predestinado. Eu tenho um destino tão bom traçado por Deus por viver aqui nessa terra, irmãos, que se eu ficar atento, eu vou viver isso de uma maneira maravilhosa. Isso me traz segurança e responsabilidade. Entende? E 1 Coríntios 9, o versículo 27, que eu não posso deixar de falar, 1 Coríntios 9, 27, diz assim, esmurro o meu corpo, não é o do vizinho. Então você quer colocar a culpa em todo mundo, irmão. É o vizinho, é o gato, é o cachorro, é o carro que passou, não sei o que, qualquer coisa vai te incomodar, é a macumba que deixaram lá na esquina, sabe? A sogra então, meu irmão, eu esmurro o meu corpo, irmão, é comigo. É entre eu e Deus. Esse é um ato personalíssimo. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Quando eu digo 3 vezes é para decorar. Diz assim, cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. Sabe o que é isso? É personalíssimo. Não passa da pessoa. E não queira se comparar com ninguém. Não queira ser melhor que ninguém. Deus te deu uma impressão digital, irmão. Você é único para Deus, a sua importância é única para Deus. Você não tem que tentar ser melhor do que ninguém, você tem obrigação de ser melhor que você mesmo. Amanhã, você tem obrigação de ser melhor do que hoje. O nosso desafio é melhorar a cada dia, é de glória em glória, Paulo diz aos Coríntios. E só se abrindo, só recebendo Deus, sabe, só esmurrando o corpo, só vivendo a vida espiritual como prioridade na sua vida, é que você vai atingindo esse background de filho de Deus nessa terra. Eu tenho dito sempre, ser filho de Deus nessa terra é obra dele. Viver como filho de Deus nessa terra é obra nossa. Então aqui no livro, o apóstolo diz assim, não é aceitá-lo, Deus é quem escolhe o homem. E aí ele traz esse texto de Marcos 4:12, diz, para que vendo, vejam, não percebam, ouvindo, ouçam, não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só, se Deus tem um trato desse com o ímpio, como é que nós vamos... bispo, eu tenho que ir lá, porque eu me lembro o que falam. Eu tenho que ir lá em João 3,16, por exemplo, que a pessoa diz, bispo, você não conhece João 3,16, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, nas versões originais, e as versões que obedecem os originais, não tem a palavra R, é crer. É uma condição, não vai crer. Crê porque tinha que crer, creu porque tinha que crer. E se você for nos versículos posteriores, vai dizer assim, o que crê não será julgado, e o que não crê já está julgado. Em algumas versões assim, já está condenado. Quer dizer que as pessoas nunca leram o versículo seguinte. Esse mundo não é um mundo como nós pensamos o mundo todo, mas são todos do mundo. Que mundo? Do mundo Ocumene. Aí você tem que ler o livro do nosso apóstolo chamado Os 4 Mundos. E passando para o português ficou só a palavra mundo, e as pessoas não entendem. E pensam que predestinação é coisa do diabo.
Predestinação não é uma questão de justiça nem injustiça. Predestinação é uma questão de amor. Depois ele traz João 15,16. Agora vamos lançar um concreto aqui, ó, que diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Ué, mas não é o homem que decide? Não é isso que está escrito aqui. Estamos lá? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Versículo 19 que eu vou ler agora. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quer dizer que ele veio para todo mundo e agora diz que nós não somos do mundo? Olha a contradição. Bíblia sem revelação gera contradição. Falta de visão. E só quem tem visão, o apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, quem tem visão tem provisão. Ezequiel, o livro das profecias, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ainda que seja num leito de morte, ainda que ninguém veja. Não, ninguém viu, irmão. Salvação é com Deus, não sou eu que vou aqui julgar a salvação de ninguém. Romanos 9,14 diz: que diremos, pois? A injustiça? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, irmão, não é questão de justiça nem de injustiça, estou falando para você. De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Romanos 8, 29, esse aqui é um texto que é a espinha dorsal da predestinação. Ele diz: porquanto aos que de antemão, antes, conheceu, diga conheceu, não é que Deus não conhecia, Deus desconhecia, Deus é onisciente, Ele classificou, Ele separou, Ele predestinou, depois diz, Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O 30, e aos que predestinou, a este chamou, aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu ou não escolheu? É o homem que escolhe ou é Deus? Está aqui, irmãos. E só Paulo explica isso. Só o apóstolo Paulo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha aqui, para vivermos o 1 Coríntios 2,9, o Gálatas 2,20, o Gálatas 5,16, andai no Espírito, Gálatas 5,16, não falei ainda, anota aí, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Gálatas 6,8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Corrupção, coisas corruptíveis, visão humana, o que vai ficar nessa terra. Lembra que quando eu falei da nossa vida financeira, que eu falei que a gente não lida mais com dinheiro, vai lidar com semente? O apóstolo Miguel Ângelo diz assim: eu nunca vi um carro fúnebre sendo seguido por um carro forte. Coisas corruptíveis. Lembra que eu falei, a minha geladeira quebrou, mas eu sou fiel à minha máquina de lavar? Eu sou tão fiel que eu já estou pensando, será que eu vou ficar consertando ou vou comprar logo uma nova? Você já sabe que são coisas corruptíveis. A sua fé, a sua esperança está em coisas superiores. Então, colhe o que é vida eterna, colhe essa visão da eternidade, de coisas superiores. Você sabe o que é viver aqui num lugar desse? Desculpe, irmãos, quem não tem... Paulo chegou a dizer... Se a nossa esperança se limitasse a esta terra, seríamos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque nós fomos predestinados, nós temos uma sementinha para crer em Deus lá no nosso espírito, e às vezes a gente fica andando na carne. Seríamos os mais infelizes. Fica desorientado, fica perdido. Não constrói nada, fica andando de um lado para o outro. Como o apóstolo Miguel Ângelo diz, é como se tivesse um prego aqui no meio do pé, e fica aqui, ó. Faz força, mas não sai do lugar, porque tem um prego, fica andando em círculos. Enquanto Deus tem um projeto. Adílio, Deus tem um projeto poderoso na sua vida, rapaz. Eu fico pensando que eu nunca te procuro, tá? Mas está sempre ali, olha, meu cliente, fiel. Deus te trouxe hoje aqui para ouvir coisas que você nunca ouviu.
concernentes ao reino. Pega isso para a tua vida, meu irmão. Um dia eu peguei para mim. Meu irmão, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Antigamente, eu vivia dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Agora sabe como eu digo? Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Vou vivendo e aprendendo tudo o que Deus me deu. E vou me fortalecendo cada vez mais, irmão. É desse jeito. Porque eu estou colhendo vida eterna. Efésios 1:4. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. E agora é que vem o segredo, que eu falei para você que a predestinação não é nem justiça, nem injustiça. A predestinação é uma questão de amor. Ele diz aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando você ama e ponto. Amor não precisa de explicação. Amor é amor. E ele diz em amor, versículo 5, nos predestinou. Para quê? Para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aí você tem que fazer um link com Romanos 8:29. Que falou, para que nós sejamos, ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? O beneplácito da vontade daquele que está lá com o coração. Ai, tadinho, Deus está batendo na porta. Deus está lá batendo, Deus está batendo na porta. Aí eles pintam um céu com um Deus velhinho, com cara de Papai Noel, já de bengala, precisando da rena para voar, com dor nas costas. Um Jesus ensanguentado, preso a uma cruz. Sabe? Frágil, com cara de triste. Deus nem expirou com aquela cara de tristeza, irmão. Pode acreditar. Eu vejo com olhos espirituais. Jesus, quando expirou com um semblante de vitória. Nunca com aquela cara de derrotado que pintaram aí os americanos. E pinta lá os anjinhos barrocos, né? E ainda diz assim, ó, e no céu tem um quarto poder, atenção, hein? Que eles não resolvem nada, pede à mãe que o filho atende. O próprio Jesus, quando olhou da cruz, disse, ó, tá aí, filho, tá aí a tua mãe, mãe, tá aí o teu filho e tal, e era um relacionamento de carne. Virgem, amém, foi bem-aventurada, tem o seu valor, está no seio de Abraão, com certeza, nos veremos no céu, mas não é autoridade sobre nossa vida. Você quer ver um santo? Olhe para quem está à tua frente e diga, você segue, a sua causa é o reino, você está esmurrando o corpo e reduzindo a escravidão, você é um santo nessa terra. Você é de santo como eu sou santo. Processo de santificação. Você olha para o seu irmão e diz, você está vivendo um processo de santificação? É porque é santo. Todos somos santos vivendo um processo de santificação. Mas, e depois pinta um diabo, já viu o diabo? Um diabão, um marombeiro, né? Forte, poderoso. É o que o mundo vê. E contra a nossa carne é mesmo, irmãos. Contra a nossa carne é muito poderoso. Agora, contra o nosso espírito, é pó. Diz Isaías que você vai olhar o teu inimigo e ele vai ser reduzido a nada, a coisa de nenhum valor. É isso que o diabo é perante aqueles que estão fincados nessas promessas. Então, é um ato de amor, diz amor e pronto. Ele diz segundo o beneplácito da sua... Essa palavra beneplácito do grego é eudóquia, viu? Eudóquia, vontade de Deus, ele que determinou. Segundo o amor, ele amou, ele selecionou, ele escolheu, determinou, e a vontade dele. Mediante o qual a sua vontade faz aquilo que agrada a Deus e é benefício para o homem. Se eu sei que eu tenho uma vontade, um plano de Deus que é benefício para mim, para que eu vou seguir outra coisa, gente? Para que eu vou seguir outra voz? Para que eu vou ficar discutindo? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade do Daniel. Daniel pode decidir. Não, da sua vontade. Há um conselho da sua vontade. Salmo 22, versículo 9.
Contudo, tu és quem me fez nascer. Olha o salmista aqui vendo de longe o que a gente tem que ver de perto. Ainda nem era para o tempo dele, mas ele já, o Espírito da graça aqui já falava, olha, contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Ah, ele que se entregou, hein, tá vendo? Irmão, lê direito. Me entreguei desde o ventre. Que alguém tem vontade dentro do ventre, irmão? Entregou por uma questão de manifestação. Ele está reconhecendo que nem nasceu, nem tinha vontade ainda e já era de Deus. Isaías 43, 12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Porque quando é Deus que está agindo, irmão, imagine, é imbatível. Sabe, o Adília mesmo ficou sócio aí de um, posso falar que você é um taxista, né? Bem, né? Está com carro zero agora de novo na mão. E ele ficou sócio de uma outra pessoa durante 2 ou 3 anos, e o camarada fez de tudo para tirar o Adílio da minha vida, foi ou não foi? Porque esse corretor cobra caro, e ele estava já desesperado, porque sabe que eu estou tendo melhor, né? É um pouquinho mais caro, mas é muito melhor, né? Aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? A Necletos aqui é mais seguro, mas, de fato, irmãos, é porque Deus escolheu essa amizade, está acima de negócios, entende? Então, agindo Deus, amado, diga, agindo Deus, ninguém impede. 45, versículo 9, ai daquele que contende com seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos, acaso dirá o barro ao que lhe forma que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra, outro para desonra? Ele está repetindo essa palavra de Isaías. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Bispo, aí está a predestinação, irmão. Não é a nossa vontade. Tem gente que é simpatizante, tem gente que vai fingir muito bem, tem gente que vai até pregar para os outros, não vai pregar para si. Ele diz, nem, vai ter muita surpresa no céu, irmãos. Tem gente que vai ser salvo, vai manifestar a salvação no último suspiro e você não vai saber, talvez. Mas Deus já tinha um plano, Deus já estava trabalhando na vida daquela pessoa e ela já havia sido semeada a palavra, vai se manifestar a salvação. Sofre, manifestada no último suspiro de vida. E outros vão, às vezes, passar em igrejas e são meros mercenários. São lobos vorazes, são filhos, são ímpios, são lobos com capa de ovelha, como diz o apóstolo Miguel Ângelo. Ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do seu coração e abre a porta. Não, irmãos, a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos lá, esse versículo vai até o 23, né? Esse versículo é remissão, não está no livro, esse texto. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, 4 horas da manhã Deus me dava esse texto. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios? Você vê muitos lugares por aí, né? Que andam expelindo os demônios, está lidando com salvos. Mas te digo, amado, não é assim que o reino de Deus vai se manifestar. Nós não estamos aqui para ficar expulsando demônio de quem é do demônio, não, irmão. Nós estamos aqui para ensinar a palavra, a pessoa é cortada, e detalhe, se o demônio vem aqui, ele não entra, ele fica lá fora. Fica lá fora. Se é dele, quando a pessoa volta lá, ele toma a casa varrida e ocupa o espaço e vai embora. Agora, se não é, meu irmão, aqui já é cortadinho e tudo transformado, ele bate em retirada, não tem lugar. Palavra, agindo eu, quem o impedirá, meu irmão? O poder que age aqui é muito superior. Então não é assim o reino de Deus. E aí, ele diz, vai dizer que fizeram isso tudo, em teu nome, muitos milagres. E o versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O ímpio não peca. O perdido não peca. O crente peca. Porque pecar é exatamente fazer alguma coisa que desagrada a Deus. O ímpio, o crente, quando peca, não é livre-arbítrio, é desobediência. Então, o pecado não é livre-arbítrio. Se fosse livre-arbítrio, não teria punição.
Então, Deus como Pai, nós como pais, nós não punimos, ou pelo menos teríamos que punir. O mundo caminha errado e já não quer nem que dê uma palmadinha no filho, mas não temos que punir, não temos que corrigir os nossos filhos. Então, é uma punição por fazer, por desobedecer. Isso é pecado. O ímpio não comete pecado, porque o ímpio não desobedece. O ímpio já é ímpio mesmo. Está aí, o ímpio não peca. O ímpio pratica a iniquidade. Esse texto aí, você viu que fechou dizendo, vós que praticais a iniquidade. Salvo não pratica a iniquidade. E aí vamos então entender essa palavra da sua etimologia, iniquidade. Iniquidade do latim iniquitas, contrário ao bem, injustiça, crueldade, perversidade. Você parece com alguma coisa que você vê pelo mundo? Hã? O que Jesus disse? O mundo jaz no maligno. Injustiça, crueldade, perversidade, insensibilidade, descompromisso com a predestinação. Descompromisso com o amor. Não é predestinado, nunca amou, nem vai poder amar. Se você for lá nas epístolas de João, João vai dizer isso. Não pode amar, vive pecando, vive na prática do pecado, não ama porque não conhece a Deus, porque Deus é amor, quem conhece a Deus. Então, é isso. Predestinação é um ato de amor. Descompromisso vocês não têm. Quer saber de predestinação? Não tem compromisso com a predestinação. O iníquo, quem é o iníquo? Do latim iníquo, mau, injusto e perverso. Desde antes da fundação do mundo. 1/3. Tem gente que você vê, né, irmãos, praticar coisas aí que você fala, meu Deus, isso é uma perversidade. Esse cara é mau mesmo, isso é um injusto. Irmão, vou te falar. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O ímpio vai sentir o teu cheiro de salvo, e olha o que vai acontecer, versículo 16. Para com estes, ou seja, o ímpio, o iníquo, o que pratica a iniquidade, o que tem prazer no pecado, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os salvos, que vão ver Deus e vão chegar a Deus, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Sempre conduzidos em triunfo. Bom perfume de Cristo. Tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. É isso aí. Está aí. Isso é predestinação. Quer receber a Cristo? O problema é meu. Não quer receber a Cristo? O problema é dele. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Amém. Vamos ficar de pé. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus, por essa manhã tão poderosa. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em perfeita paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos, andando nos caminhos da predestinação, nas boas obras preparadas de antemão, para andarmos nelas, como Tu dizes em Efésios capítulo 2, versículo 10, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que foram predestinados por Ti. E os predestinados digam amém, amém, amém. Graças a Deus.